5 passos para você vencer as crenças limitantes. E o que seria uma crença limitante? Bem, a palavra já diz, né? Ela te limita. São pesquisas mostram que a crença limitante ela está acima do conhecimento e da verdade. Mas como assim do conhecimento e da verdade? É porque uma crença ela é uma verdade para mim, não necessariamente é uma verdade unânime para todos. Então, por isso que ela está acima, por isso que é muito importante a gente saber disso e eliminar as crenças limitantes. É muito importante identificá-los. Então, hoje vamos dar 5 dicas, 5 passos para você vencê-las de uma forma definitiva para que você consiga assim ter sucesso na sua vida e prosperar. A pessoa que tem uma crença limitante, ela não tem coragem necessária para enfrentar um desafio e ter resultados significativos. Mas hoje, com essas dicas, você vai ter sim coragem e conhecimento para você enfrentar e vencê-la. Por isso que é importante a gente se conhecer. Por isso que a gente fala muito aqui no nosso canal sobre o autoconhecimento, ou realmente a gente ter um mergulho de dentro, né, um olhar de dentro para fora. Por quê? Porque nós somos o que somos de dentro para fora, que a gente vê isso nos nossos resultados. Por isso que é importante a gente ter essa consciência. Então vamos lá para os 5 passos para que você possa eliminar de uma vez essas crenças limitantes dos seus caminhos. E o primeiro passo é você identificar essa crença limitante e ter a consciência que ela existe. Isso é muito importante a gente ter a consciência. Como que a gente vai eliminar algo se a gente nem sabe que ela existe? Então, eu vou até dar um exemplo de algo que aconteceu comigo quando eu não tinha consciência, eu nem sabia que existia crenças limitantes. Então, quando eu comecei a estudar, fiz cursos aprofundados sobre crenças limitantes, sobre valores, foi aí que eu identifiquei uma crença que até então eu não tinha consciência que ela existia. Quando eu conheci o Rodrigues, né, pelo início lá do nosso relacionamento, o Rodrigues é uma pessoa que ama andar de moto. E eu fui criada odiar moto, ter medo de moto. Então, quando a gente se conheceu, até então eu não sabia desse prazer que o Rodrigues tinha. E ele também não sabia dos medos, até traumas que eu tinha por causa da moto. E até aí estava indo tudo bem, até que nós nos deparamos com essa crença limitante, porém ela estava embutida, não estava assim na minha consciência, era algo assim, não gosto e ponto. E aí não foi bem assim. Então, como eu me dei a oportunidade, eu percebi, eu tive a consciência que eu tinha sim essa crença limitante. Então, o primeiro passo é ter essa consciência. Então, eu tive essa consciência e isso foi muito importante para mim como pessoa e para o meu relacionamento. Quantas vezes a gente perde ou deixa de ganhar muitas coisas por causa de uma crença limitante. De repente, uma crença só. E neste caso aqui, se eu não tivesse realmente trabalhado, ter tido essa consciência, de repente hoje a gente não estaria, se tivesse, ia estar algo bem debilitado, porque a gente iria se afastar. Imagina, andar de moto, meu marido iria andar sozinho e eu iria fazer o quê? Então, e foi ao contrário, por eu ter me dado essa oportunidade, isso nos aproximou. Então, esse primeiro passo é muito importante, ter a consciência. Exatamente. Ter a consciência e se permitir, né? Você precisa entender isso. Se você se permitir, fica muito mais fácil você trabalhar essa crença limitante. E o segundo passo é você descobrir a origem, da onde que veio essa crença limitante. Porque não basta só eu ter a consciência, eu tive a consciência. Então eu fui aí
pensar, né, buscar lá no meu passado por que que eu tinha medo de moto. Que isso para mim também não estava claro, não estava claro na minha mente. Para mim eu não gostava de moto e ponto, eu odiava com todas as forças. Esse bloqueio ali, né? Você não se permitia De entender, né? De forma alguma, eu não me permitia mesmo. Então, quando eu via moto, nem pensar. Tanto que quando eu fui renovar minha carta, ou melhor, fui mudar de categoria, a autoescola estava dando de brinde a carta de motociclista. Quando o rapaz me ofereceu que eu estava mudando a carta de B para D, disse, que bom, a gente está num mês promocional que você pode ganhar a carta de moto. Eu falei, tá doido? Imagina, não quero nem de graça. Me dá a carta de carreta, de moto eu não quero. Então, olha só, a gente fica até, trata até mal as pessoas, é uma ignorância, porque ignorância é o quê? Ignorância é falta do conhecimento. Então, por eu não ter tido, né, esse conhecimento, que eu tinha essa crença limitante, e por quê? Então, o segundo passo, eu preciso identificar da onde veio a origem dessa crença. E foi aí que eu fui buscar e eu vi que essa crença eu trouxe do meu pai. Meu pai sempre teve muito medo, trauma, e ele passou isso para nós. E isso daí foi nos bloqueando. Então, quando eu tive realmente fui buscar isso, então a gente acaba entendendo medos ou traumas. Eu percebi que era medos, porque traumas não aconteceu nada. Ninguém tinha caído de moto, eu nunca perdi ninguém de moto, eu nunca vi acidente de moto. Então, realmente foi um medo que foi plantando ano após ano, desde criança, e foi criando essa crença limitante que quase atrapalhou o nosso casamento. E é interessante, né? Você só consegue trabalhar essa crença se você passar por um processo, identificar, né? E saber a origem dela, para que você consiga trazer isso para o nível da consciência, para que com isso você possa criar um caminho para trabalhar essa crença. E aí você vai eliminar definitivamente da sua vida que está atrapalhando. E aí o terceiro passo é você aceitar essa crença e assumir que realmente você tem essa crença e precisa haver uma mudança. Porque de repente a pessoa não quer, né? Se você não quer, tá tudo bem. Mas no meu caso, eu quis, quando eu percebi, identifiquei, era uma crença limitante, não era só simplesmente eu não gostava, não, era uma crença que me limitava. E aí eu vi a origem, não tinha nada a ver comigo. E mesmo que se tivesse a ver comigo, era algum trauma, era possível também trabalhar sobre esse trauma. Não era até mais simples. Então, depois disso, a gente precisa realmente assumir. Então, eu assumi, tenho essa crença limitante. Então, como que eu faço para mudar? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é enfrentar. Você precisa enfrentar os seus medos, enfrentar os traumas. Por quê? Porque a gente acaba deixando de fazer algo, né, que está nos limitando. Por quê? Eu não quero enfrentar, não, eu tenho medo. Como que eu vou me sentir? Então, essa forma de você não enfrentar te limita. Então, você precisa assumir e enfrentar e fazer a mudança. E é importante você passar por esse processo, que você vai estudar, vai identificar o grau, né, de como essa crença está atrapalhando na sua vida. No caso da Vânia, ou seja, ela ia com certeza ser um grande obstáculo para o nosso relacionamento, porque aquilo estava nos atrapalhando, era algo que realmente era muito relevante para nós, para o nosso relacionamento. Então, assim, se você não quer realmente trabalhar aqui, não tem problema, mas você tem que ter a consciência que grau, né, que nível que está essa crença, ou seja, o como ela vai atrapalhar ao meu processo, no nosso caso, era o nosso relacionamento. Então, assim, precisa realmente levantar, identificar o grau, né, da importância dessa crença, para se realmente você quiser, estiver disposto a fazer, é possível sim trabalhar e enfrentar esses medos, esses traumas, como a Vânia acabou de falar. E assim, eu pude observar e perceber que era uma crença porque eu me deparei com ela. Confrontou. Porque se o Rodrigues não gostasse de moto, não ia ter esse probleminha, né? Poderia até passar, eu nem iria perceber que era uma crença limitante, porque eu não estava me atrapalhando até então. Quer dizer, deveria até ter atrapalhado, porque eu não estava aberta, né, pra gente. Eu conheci várias pessoas que têm moto, e aí quando eu vi que era de moto, eu queria saber. Às vezes as pessoas falam, a gente vai fazer um passeio no domingo, só os motociclistas, e eu vou de carro.
Então, às vezes você então deixa, né, de conhecer outras pessoas, estar aberta para outras coisas que podem até te ajudar na vida e você acaba ali então se limitando, se fechando. Então, é muito importante. E é muito importante nesse caso nosso, da Vânia e eu, ter a compreensão, né, da outra parte. No meu caso, né, ou seja, teve todo um cuidado para que ela consiga trabalhar esse trauma, mostrar para ela de uma forma inteligente que é possível sim trabalhar ele. Então, ter a parceria nesse nosso caso foi muito importante e nós sim vencemos. Vamos falar hoje que ela ama a moto tanto como eu? Não, mas não há necessidade também de todo esse apego, essa afinidade. Mas sim, trabalhar ela, que ela não venha mais atrapalhar, no nosso caso, o nosso relacionamento. Na verdade, nos aproximou. Olha isso, foi muito legal. Nos aproximou, porque aí, que é o quarto passo, é você trocar essa crença limitante por uma crença fortalecedora, que é realmente enfrentar esse medo. Então, foi isso que eu fiz. Quando eu identifiquei, e aí eu vi a origem e tal, eu falei assim, não, quero mudar, o que eu fiz? Aí eu comecei a entender, fui perguntar pro Rodrigues, porque na verdade tudo começou porque o Rodrigues queria saber que cor que eu queria a moto. Se eu queria ela branca, vermelha, verde. E eu falei, de cor de gelo, que ela derrete e some. E aí eu não queria saber, eu não estava aberto. O Rodrigues só perguntou a cor, vou comprar uma moto. O quê? Que cor você quer? Eu falei, não quero de cor nenhuma. E aí, assunto encerrado. E aí eu fui. E nesse dia mesmo eu tinha um curso e era exatamente, ia trabalhar sobre crenças limitantes. Foi nesse curso que eu descobri. E quando eu cheguei em casa, cheguei o Rodrigues e falei, eu quero a cor vermelha. Aí ele, cor vermelha? Como assim? Aí ele começou a me mostrar, então eu não sabia que existia vários tipos de motos, né? Cilindradas, de tamanho, eu não sabia nada disso. Então eu acabei, sabe, mudando. Então, assim, eu acabei enfrentando de uma forma, assim, meio assim, uns passos atrás, mas eu estava aberta, mesmo com medo. Falei, vamos lá. Então, esse apoio que o Rodrigues falou, de ele ter me ajudado, foi fundamental. Então, ele me apoiou, ele até viu a gente, quando a gente andava, ele sempre andou, até hoje ele anda devagar, assim, respeita, assim, porque ele sabia que eu tinha mesmo esses medos. E isso nos uniu, porque a gente foi comprar capacete, aí fomos cada vez mais se aproximando. Como ele está falando. Então, o que acontece? Nesse caso, o que eu ganho, né? Ou seja, o que eu vou ganhar se eu vencer, se eu lutar, se eu enfrentar essa crença, esses traumas? É realmente entender, identificar os benefícios que eu vou ter. No nosso caso, foi assim muito importante, nos aproximou muito e foi muito importante para o nosso casamento e a nossa união. Então, assim, qual foi o ganho? Nos aproximou muito. Bastante. Então, fez muita diferença. E o quinto passo é preciso ajustar essa mentalidade da crença fortalecedora até ela se tornar um hábito. Porque até então, o medo, a crença limitante estava maior que a crença fortalecedora. Então eu precisei alimentar ela, precisei do apoio do Rodrigues e eu continuei me esforçando, enfrentando mesmo. A gente andava de moto e aí a gente sempre estava juntos, né, para poder realmente fazer dessa crença limitante ela ser bem pequenininha e a fortalecedora estar maior. Então este dia a dia, esse hábito, né, porque o hábito, para quem não sabe, ele se torna pela repetição, a gente repetindo e também trabalhando aqui na minha mente, né? Quando vinha o medo, então eu parava. Então, eu não fiz isso, eu falei, vamos enfrentar, vamos fazer a coragem ser maior que o medo. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Aquelas pessoas que têm medo de dirigir, de repente dirigia muito bem, depois de repente, que não é de repente, parou, não gosto mais de dirigir. E não é porque entrou uma crença aí, alguma coisa aconteceu. Algo, né? De repente a gente conhece pessoas, né, que dirigia muito bem, por sinal, na Grande São Paulo principalmente, né? E aí o que acontece? Aconteceu alguma coisa, bateu o carro, e a pessoa criou um trauma, né, e nunca mais dirigiu. Ou seja, ela não se permite enfrentar o quão essa crença, esse trauma está atrapalhando a vida dela. Hoje depende dos outros, de outras pessoas para que possa levar ela para algum lugar que ela queira. Por quê? Vamos lá, raiz. Um trauma. Então, ter a consciência, né, como eu falei, o quão esse hábito vai melhorar a minha vida, o quanto vai
significar eu enfrentar essa crença, esse trauma, o que vai trazer de benefício? E com certeza, se você olhar, como a Vânia disse, mais nos benefícios do que no trauma, enfrentar o medo, deixar o medo menor, a coragem de vencer o medo, com certeza, né? É ter essa consciência, e com certeza a sua vida vai ficar muito mais leve, mais tranquila, de uma forma que você, sabe, você não vai ter mais esse trauma e essas barreiras para você atrapalhar a sua vida. E você se sente melhor, se sente vencedora. Uma Por isso, conquista, né? uma conquista. Por isso que é 5 passos para você vencer. É assim que eu me senti vencedora de algo assim. Nossa, aquilo ali me oprimia. Quando falava de moto, andar de moto, motoqueiro, nossa, me oprimia, era uma coisa ruim. E hoje não, pelo contrário, a gente anda com grupos de motociclistas, a gente anda aí nas rodovias. E eu até me propus tirar minha carta de moto, que eu nem queria de graça. Por quê? Porque eu me permiti. Então essa é a dica que a gente quer deixar aqui, esses são os passos que a gente quer deixar aqui. Se permita, tira as crenças limitantes que estão a impedir de você crescer, de você evoluir. Às vezes é no seu casamento, às vezes é nas suas finanças, às vezes com a sua família, seus amigos. Então identifique e arranque de vez usando esses 5 passos que eu tenho certeza aí que vai ajudar a vocês. Você conhece alguém que tem algum tipo de crença, algum trauma? Faz o seguinte, encaminhe esse vídeo, mostra para a pessoa que realmente é possível sim, com essas dicas, é possível sim. E aproveitando, já deixa seu like aí, compartilha mesmo para que mais pessoas realmente possam vencer esses traumas, essas crenças. E deixa aqui também nos comentários caso você já venceu aí também uma crença limitante. Compartilha aqui com a gente que a gente quer saber. E é isso aí. Espero que realmente essas informações tenham sido úteis para a sua vida. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Isso mesmo. Até lá.